Hoje a gente vai falar um pouco sobre a apresentação dos produtos e tem dicas muito boas, principalmente para quem trabalha com produtos de alimentação. Você já deve ter ouvido aquela famosa frase comer com os olhos, não é mesmo? Essa frase significa que a gente primeiro se interessa por um produto, por algo de alimentação, ao ver aquele produto. Quando a imagem é atrativa, a chance do seu cliente se interessar pelo produto aumenta muito. Então observe essa foto. A gente tem frutas aí bem bonitas, dispostas de uma maneira colorida, né? Uma foto bem iluminada. Isso é muito importante. Observe então esses exemplos e presta atenção nas dicas que a gente vai te dar já já. Aqui a gente tem uma foto de um sanduíche, né, de um hambúrguer, e essa é uma imagem que está bem tirada, ela está iluminada, você vê os detalhes do que tem dentro do sanduíche e isso ajuda ao cliente se interessar por esse produto. Nessa outra imagem a gente tem aqui um cupcake, que dá para ver bem aí os detalhes, né, do cupcake, da cobertura, então isso também ajuda muito. Quando as imagens são bonitas, chega até a abrir o apetite, não é mesmo? Só que uma reclamação comum que a gente tem aí na área de alimentação, quando a gente presta alguma consultoria para empreendedores, é a seguinte: tudo bem, mas eu não tenho como investir em fotografia profissional agora. Ou seja, a pessoa às vezes está começando um negócio e ela não tem uma verba específica para contratar um fotógrafo para fazer essas fotos aí super profissionais. As dicas de hoje, elas são sob medida para você, que precisa de boas imagens para vender seus produtos. E a boa notícia que a gente tem para te dar é que você pode sim ter fotos de qualidade excelente, mesmo fotografando com o seu celular. E olha só, não precisa ser um celular super atualizado ou de marca boa, um celular de ponta para ter fotos boas, não. Eu vou te mostrar aqui com as dicas que você vai conseguir ter fotos excelentes com o aparelho que você já tem. Então fica ligado nas dicas. A primeira dica é: organize o espaço para fotografar. O que isso quer dizer? Que você precisa pensar no que vai aparecer na foto, em como esses elementos vão aparecer. Muitas vezes a gente pode ter outros elementos além do prato em si. Você pode ter um talher, um guardanapo, enfim, você precisa organizar esse espaço. As fotos de alimentos, elas costumam ser tiradas ou de cima, do alto, ou de forma frontal, mostrando bem o alimento. Observe o que vai aparecer ao fundo da imagem, se vai ser uma mesa, ou uma parede, ou o que mais vai aparecer. Então vamos observar esse exemplo aqui para a gente analisar. Nessa foto é um bolo de festa, né? Um bolo para festa. Então observa que a gente tem aqui uma toalha de mesa, né? Que está numa cor combinando aqui com o bolo. A gente tem um arranjo, por ser festa o arranjo cabe, mas numa foto mais, digamos, cotidiana, de um produto mais cotidiano, você não vai precisar utilizar o arranjo, né? E observa que aparece também a parede ali no fundo, é uma parede de tijolinho, uma parede que está bonita. É isso, a gente tem um prato de bolo, o bolo e alguns elementos, eles compõem essa imagem. A nossa segunda dica é iluminação. E essa dica, gente, é fundamental para que a gente tenha boas fotos. Então vamos observar esse exemplo. Olhem que quando a gente avalia os detalhes dessa imagem, a gente consegue ver o brilho da iluminação nas partes da imagem. Então veja que tem aí na cereja, né, a gente consegue visualizar esse brilho na parte de cima, a cobertura aí, né, esse recheio também, ele tem ali o brilho da boa iluminação e isso realça os detalhes da imagem. Então é importante você sempre buscar uma boa iluminação. Se você tiver um abajur, por exemplo, você pode colocar esse abajur acima do objeto. E aí vale uma dica bônus aqui. É legal você ter algo na frente da lâmpada desse abajur, né? Para a lâmpada não ficar diretamente em cima, porque isso pode criar sombras. Então você pode usar aquele truque do papel manteiga. Você pode colocar um papel manteiga na frente da lâmpada do abajur para iluminar. Ou até um lenço, né? Uma camiseta mais fina, branca, vai servir do mesmo jeito. O objetivo disso é não deixar formar sombras, é ficar aquela luz mais suave que os fotógrafos profissionais utilizam. Olha nessa imagem aqui.
A luz, ela foi colocada de cima, tá vendo que a lateral aqui, ela tá um pouco mais escura e provavelmente quem fotografou essa imagem quis realçar esse brilho bonito aí da calda de chocolate. A nossa terceira dica é: veja o melhor ângulo. Como assim o melhor ângulo? Bom, quando a gente vai fotografar algo, a gente pode colocar o aparelho, né, seja o celular ou seja uma câmera, mas nesse caso a gente está falando do celular. A gente pode colocar o aparelho em vários ângulos diferentes e testar de qual ângulo aquela imagem vai ficar melhor. Então você tem que testar várias fotos diferentes e observar de que ângulo esse prato parece mais atrativo. Na hora de fotografar, não economize, faça várias fotos e depois você vai avaliar quais fotos ficaram melhores, né? Então, quando a gente está fotografando, a gente pode testar um ângulo, um enquadramento, coloca para o lado, coloca para o outro, coloca um pouco mais para cima, como nessa foto aí dos cupcakes, pode colocar um pouco mais para baixo e vai testando. E olha só, a gente vai te dar uma dica bônus aqui que é muito importante, é sobre a edição das imagens, porque quando a gente edita uma imagem, a gente vai conseguir ter a melhor visualização daquela foto. Então observe essa imagem aqui, como ela tá bonita. Muito provavelmente essa imagem aqui foi editada para que ela apareça assim tão bonita, com contraste legal. Então, qual é o pulo do gato? Esse pulo do gato que a gente vai te contar agora já vale o like no vídeo e já vale você compartilhar com a gente aí, com os seus amigos, esse conteúdo. Então coloque seus comentários, curta e preste atenção nesse pulo do gato. O programa que os fotógrafos profissionais utilizam para editar as fotos, ele tem uma versão gratuita para celular. É isso mesmo, esse programa profissional tem a versão gratuita para celular. E esse programa é o Adobe Lightroom. Ele é bem fácil de utilizar. Ele não é um programa que você vai ter um grande aí aprendizado para usar, não. Muito pelo contrário. Então vamos voltar naquela foto que a gente já tinha visto. Observa o enquadramento. O que é o enquadramento? É quando a gente tem um quadro onde os objetos estão contidos. Então, nessa foto aqui, o enquadramento, ele pega aqui de forma principal a fatia de torta, mas dá pra gente ver ali ao fundo um pouquinho do prato, né, um pedaço ali do talher, né, do garfo. Então, é um bom enquadramento. Outra coisa que você pode observar, além do enquadramento que a gente explicou, é o brilho, e isso vai ter a ver com a boa iluminação. Então, se você já teve uma boa iluminação na hora de fotografar, na hora de editar, você vai também observar esse brilho. Outro fator interessante para a gente editar é o contraste. O que é o contraste? É a diferença entre as diferentes áreas daquela foto. Então observa nesse exemplo, a gente tem uma torta e olha como esse morango tá bem vermelho, contrastando com o amarelo aí dessa cobertura, que tá contrastando também com o restante da foto. Isso é muito importante. A gente garante que é bem fácil e que a prática vai te ajudar a ter fotos excelentes. Como você já sabe, boas fotos ajudam sim a vender mais. E se você gostou desse conteúdo, nos acompanhe no Instagram também. É @preço-certo-lucro-certo. Curta e compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode achar esse conteúdo útil. Obrigada e até mais!